Em um dia chuvoso, do lado de um aqueduto bem agitado, um homem e uma mulher caminham em meio à chuva. São o Sensei e a Sachan, e esse rio é um verdadeiro devorador de homens. Mas eles estão juntos, e para garantir que vão juntos também, eles amarram uma corda nos seus braços. Dessa maneira, eles vão estar juntos para sempre. Só que de repente um caminhão aparece e antecede a morte deles. Nesse dia, um certo grande autor e sua amante deixaram esse mundo. Dito isso, nosso protagonista acorda em algum lugar. Ele olha em volta. E será que esse é o mundo para onde todo mundo vai depois de morrer? Um lugar com um estilo bastante ocidental, por sinal. Mas uma mulher aparece falando que esse não é o mundo após a morte. E dá boas-vindas ao aventureiro. Ela guia aqueles que descem a esse mundo. Chamada Annette. E ela pede para ele olhar pela janela. Porque esse é um mundo diferente daquele de onde ele veio. Aí um dragão passa por eles. Essa terra cercada de escuridão, no qual ele foi escolhido para ser transportado, se chama Zauberberg. E ele é o herói que vai trazer luz a esse mundo. Com isso, ele chega à conclusão de que, em outras palavras, além de falhar no duplo suicídio, ele foi trazido para esse mundo estranho? Assim começa a refletir que a vida dele tem sido uma vida de muita vergonha. Aí a deusa começa a falar que ele tem uma missão, só que um vidrinho de sedativo aparece no chão. O nosso protagonista, em menos de 2 minutos de recap, já tentou tirar a vida 2 vezes, mas a Annette usa a luz purificadora e a desintoxicação pra salvar ele. Nisso ele acorda e fala que ela tá fazendo algo desnecessário. Ela não tá entendendo nada, então manda ele se levantar porque ele vai ser um herói e cumprirá sua missão de salvar esse mundo. Mas ele fala que não se importa com missão nenhuma, ele só tá procurando um lugar pra morrer, e volta a tomar mais sedativos. Não façam isso em casa, por favor. Aí ela continua achando que ele foi o escolhido e tal, mas ele fala que não pediu pra ser escolhido. Então a deusa pergunta se ele não foi visitado por um caminhão, porque esse era o caminhão da seleção para o outro mundo que guiou ele até ali. Entre as muitas pessoas do velho mundo dele que vivem vidas infelizes, somente as pessoas atingidas pelo caminhão podem refazer as vidas deles nesse mundo. Esse é o serviço de transferência de mundo que eles oferecem. Se o caminhão foi buscar ele, isso prova que ele estava infeliz no antigo mundo. Porém, ele teve a divina chance de abandonar a vida anterior e ir para esse mundo. Dito isso, ele ainda tá comendo sedativo. Assim, ele chega perto da Annette e fala que aquele caminhão interferiu no que seria o momento mais feliz da vida dele, o duplo suicídio. Quem são eles pra decidir se alguém tá infeliz ou não? E começa a fumar cigarro. A deusa não consegue acreditar no que tá ouvindo, mas tanto faz. Não importa o que esse humano diga, ele mudará de ideia quando vê os seus próprios status. Sem nenhuma exceção, todo ser humano levado àquele mundo recebe a capacidade de exercer poderes sobre-humanos. Dito isso, ele é absurdamente fraco e tem 1 ponto de vida só. A tela tá até vermelha e além disso ele tá envenenado, mesmo ela desintoxicando ele. Ou seja, ele tá prestes a morrer ainda? Aí ela começa a vasculhar porque é impossível isso, tem que ter algum motivo pra ele ser tão fraco. Talvez uma habilidade especial, uma capacidade excepcional, mas tudo que ela encontra são os equipamentos cigarro, fósforo, sedativo, caneta tinteiro e caderno. Ele é simplesmente muito fraco. Viram, cigarro é um veneno, não fumem. Desse jeito, tossindo, ele fala que vai embora agora. Mas a deusa manda ele esperar porque ele deve estar certo. Ela pede desculpas porque deve ter sido um engano trazer ele pra esse mundo. E ele não tem a capacidade e nem tá apto pra viver nesse mundo. Ouvindo isso, ele dá um sorrisinho e fala que essa sim parece ser a vida dele. Um fracassado, não importa em que mundo ele viva. Mas de qualquer forma, a Annette pede pra por favor ele ficar ali por um tempo. No estado atual dele, ele é muito fraco, então seria morto por monstros assim que saísse dali. Dito isso, ele agradece, mas apenas tá procurando um lugar pra morrer. E a Annette percebe que esse homem é diferente. Ela já teve orgulho de guiar habitantes de outro mundo. Conhecer pessoas de outro mundo entusiasmou ela. Mas em algum momento, ela fechou seu coração e se tornou uma mulher que simplesmente lisonjeava os heróis repetidas vezes. Pelo menos, foi o que ela pensou. E para o nosso protagonista de novo e fala pra ao menos ele ter uma profissão antes de ir. Mas ele dá uma risadinha e fala que é um escritor nato. Nada mais, nada menos. Assim dá adeus pra garota com orelhas de formato bonito. E agora ela entende. Ela estava esperando que esse homem chegasse. Do lado de fora, começa a aventura do nosso escritor. Ele não entende nada das placas porque é de outro mundo, mas pode dizer que não tem esperança de encontrar um único café ali, e continua comendo os sedativos. E de repente, uma voz na cabeça dele. Descoberto o marco Grandes Planícies de Erstein. 5 pontos de experiência ganhos. Aí ele fala que não sabe quem essa pessoa é, contudo, pare de falar diretamente na mente dele, por favor. Ele sofre de enxaquecas constantes. Dito isso, o aventureiro subiu para o nível 2. Só que de repente, ele ouve um grito. Uma árvore da morte surgiu. É uma árvore segurando uma mulher com orelhas de gato. Assim começa o Isekai de sempre. Ela olha para o nosso escritor e pede para ele salvar ela, porque senão ela vai ser morta. E ele só consegue pensar que tá conhecendo muitas pessoas com orelhas de formato estranho hoje. De qualquer forma, ele acha que as mulheres moribundas, que estão prestes a morrer, certamente são lindas. Desse jeito, ele pergunta se poderia escrever um romance baseado nela, mas ela não entende o que ele tá falando e só quer que ele vá salvar ela. Aí ele entende o recado, vai para baixo dela, estende as mãos, dá um pulinho também, e como ele imaginava, ele não a alcança.
Aí a árvore pega ele dá um sorrisinho, porque não consegue respirar. E começa a puxar um papo com ela, falando que parece que eles não têm muito tempo de vida. Aí ela começa a falar que as árvores da morte têm a habilidade sucção. Elas roubam a força vital dos seus prisioneiros. Ou seja, em alguns minutos, eles vão estar mortos. Por isso, nosso protagonista fala que essa é uma boa notícia. E pergunta se ela, na verdade, também tá animada, né? Assim, ele tá começando a se sentir fraco e finaliza com um goodbye. E morreu? Só que o galho que tá segurando ele começa a apodrecer. Aí vai apodrecendo e de repente a árvore toda tá podre. Ela solta os dois e some da existência. Nisso, nosso protagonista mais uma vez não conseguiu morrer. E a voz, que parece que os dois conseguem ouvir, aparece falando que 300 de dano infligido pelo veneno do aventureiro. O aventureiro derrotou a árvore da morte. E a menina começa a pensar que ele fez com que a árvore se matasse ao absorver o veneno em vez de sua força vital. Aliás, o aventureiro subiu pro nível 3. Então ela chega à conclusão que ele na verdade finge ser fraco, só que na verdade é muito forte. Mas ele ignora e começa a refletir que isso sempre acontece. Foi ele quem desejou a morte e ainda assim sobreviveu. Isso é tudo. Até agora ele tentou morrer 5 vezes e nunca deu certo. E bom, a menina fala que não sabe por que ele tá deprimido, mas ela tá feliz de não ter morrido. Com isso ela agradece e fala pra ele ir à casa dela. Ela quer agradecer ele de algum jeito, já que ele salvou a vida dela. Com isso estende a mão, pergunta o nome dele, e o nosso protagonista fala que as pessoas chamam ele de Sensei. E quando ela pega a mão dele, ele olha pro fio vermelho. E o Sensei se lembra da Sachan. Será que ela também foi pra esse mundo? Aí a menina acha que tá falando com ela, mas o nome dela não é Sachan. O nome dela é... Só que o Sensei não quer saber de mais nada e continua falando Sachan. E continua essa brincadeirinha mais umas 3 vezes. Mas ele acabou de encontrar um motivo pra viver nesse outro mundo insano. Ele vai encontrar ela, onde quer que ela esteja nesse mundo. E então, eles vão cometer o duplo suicídio juntos. Cortando pra igreja, a Annette tá rezando pros deuses de Zauberberg, pra por favor proteger o aventureiro, e também pra que eles possam se encontrar novamente um dia. Com isso, de repente, alguém abre a porta da igreja, e como se os deuses tivessem escutado ela, o nosso escritor favorito aparece. Ela fica muito feliz de ver ele, mas o brilho desaparece quando vê a menina com orelha de gato. Mas deixando isso de lado, o nosso sensei tem uma pergunta pra ela. Ela dá uma ajeitada no visual e fala que pode perguntar qualquer coisa. E ele tá procurando uma mulher chamada Sachan, e pergunta se a Annette tem alguma ideia de onde ela possa estar, mas ela só conseguiu reparar que ele tá atrás de outra mulher. Aí mais tarde, parece que ele não tem absolutamente nenhuma pista. Mas a menina manda ele se animar porque ela tem certeza de que a Sachan tem em algum lugar por aí. Aliás, tem um grande caminho ainda pra casa dela, então que tal eles pararem na cidade do castelo de Hot? E ele ainda tá tomando sedativo como se fosse bala. Assim ela puxa a mão dele, mas a Annette tá ali e interrompe. E fala que segurar a mão de um homem em público? Como ela se atreve a ser tão vergonhosa? Já a menina não tá entendendo por que a Annette foi com eles. E será que é porque ela tá apaixonada pelo sensei? Mas a Annette fala que os motivos não são tão impuros assim. Como clériga, ela tem a responsabilidade de proteger esse fraco homem do outro mundo. E a menina nem sabia que o sensei era de outro mundo, o que não admira ela que ele esteja tão forte então. Aí começa a discussão entre as duas, uma chamando de fraca, outra chamando de forte. Mas a menina conta que o sensei matou uma árvore da morte com um único ataque e salvou a vida dela. E a Annette só consegue ouvir a última parte de salvar a vida dela. Eles já se tornaram tão próximos assim? Aí continua a se xingar, mas o sensei achou alguma coisa interessante. Como ele tá se sentindo meio tonto desde que ele chegou a esse mundo, ele vai dormir um pouco nesse caixão, e é pra acordar ele quando chegarem na próxima cidade. Assim, dá boa noite pra Annette e pra Tama. E a menina fala que o nome dela não é Tama, e o nome dela é... Mas ele fecha o caixão bem na hora. Já a Annette tá debochando, porque ele chamou ela pelo nome certo. E ela tá tão feliz que começa a puxar ele com uma cordinha. Cortando agora pra algum lugar desse mundo, uma mulher com um olhar solitário pro horizonte. Bom primeiro episódio. Os isekais que debocham do gênero isekai é o que mais me pega, cara. As duas já facilmente apaixonadas por ele, ele não liga pra nada, só quer morrer. Bom, ótimo primeiro episódio. Já me conquistou, achei bem engraçadinho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, deixa o like, por favor, que ajuda bastante. Se inscreve no canal também. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram do nosso autor. Não sejam como ele, e é isso. Tamo junto, valeu, falou.